Glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo de paracretologia, a doutrina do Espírito Santo. Agora estaremos estudando o terceiro capítulo, sua existência pós-pentecostal. 25 livros dos 27 que compõem o Novo Testamento descrevem o Espírito Santo como um ser real. Apenas 2, Filemão e 3 João, falam dele apenas em essência. Há 2 citações sobre a existência do Pai e do Filho que não mencionam sua existência. É a vida eterna esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, versículo 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 1. No entanto, a ausência do Espírito Santo nestas 2 citações não lhe nega a existência como pessoa real. Pelo contrário, prova sua humildade e grandeza. De acordo com a lei mosaica, o testemunho de 2 homens era verdadeiro para se firmar qualquer palavra ou sentença. 2 grandes personagens, João Batista e Jesus Cristo, afirmaram ter visto o Espírito Santo em forma corpórea. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 32 a 33. Bem, meus amados, há muitos teólogos, né, que dizem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, toda a ação do livro de Atos dos Apóstolos é pós-pentecostal, né? É pós o Pentecoste, né? O mover do Espírito que desceu sobre aquele lugar. E nós vemos a atuação do Espírito Santo de uma maneira ímpar, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho preparado. Pareceu bem ao Espírito Santo. O apóstolo Pedro, no caso de Ananias e Safiras: Ananias, tu não mentistes aos homens, mas a Deus. E ele foi morto. Safira também, da mesma forma, né? Então nós vemos a ação do Espírito Santo. Nos 27 livros que compõem o Novo Testamento, apenas 2, Filemão e 3 João, fala deles apenas em essência. Por quê? São 3 pessoas distintas em uma só essência. Mesmo aquele livro que não fala acerca do Espírito Santo, que não o aponta, mas não quer dizer que ele não esteja presente, não esteja agindo, né? Vemos aqui sua natureza. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito por natureza, ou seja, tal qual ele é, tanto o seu ser como o seu caráter, assim são também o Pai e o Filho, iguais em aspecto, poder e glória. O fato de o Espírito Santo ser Deus fica provado não somente por sua identificação com o Pai e o Filho nas fórmulas do batismo e da bênção apostólica, mas também pelos atributos divinos que possui em outros aspectos. Então, nós vemos o Espírito Santo, né, ele membro, né, da Trindade, da Trindade, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós vemos no batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos na bênção apostólica que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e que as divinas consolações do Espírito Santo, não somente
nas bênçãos apostólicas, mas também pelos atributos divinos, né? E o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo faziam parte da criação do mundo, né? Na bênção das tribos, não somente no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também, na bênção das tribos, o Senhor Deus te abençoe e te guarde, o Senhor, entre colchetes, Jesus, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor, entre colchetes, Espírito Santo, sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Números capítulo 6, versículo 24 a 26. Como também na bênção apostólica, né, que é a graça do Senhor Jesus, seguindo aqui a leitura, 2 Coríntios 13, que é a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Né? Mas também nas declarações de Jesus. Então, sempre o Senhor Jesus ele falava, na verdade, eu vos digo. Sempre, na verdade, entre colchetes o Pai, na verdade, entre colchetes o Espírito Santo, ele que era a segunda pessoa da Trindade, vos digo. Né? Também no perdão, o Senhor, entre colchetes, Deus, ouve, ó Senhor, entre colchetes, Jesus, perdoa, ó Senhor, entre colchetes, Espírito Santo, atende-nos e opera sem tardar. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Então nós vemos nesta oração Daniel suplicando as três pessoas da Santíssima Trindade, tá certo? O perdão. No louvor, e clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, entre colchete Deus, Santo, entre colchete Jesus, Santo, entre colchete Espírito Santo. É o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Este foi o louvor que os querubins, na visão que Isaías teve, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o alto e sublime trono do Senhor, e os anjos serafins com duas asas cobriam o seu rosto, com duas asas cobriam o seu corpo, e com duas asas voavam, e entoavam um cântico, quer dizer, entoavam um louvor, e clamavam um para com os outros, dizendo, Santo, 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 três vezes santo, referindo-se às três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, vejamos aqui. Glória seja dada no nome de Jesus. Vejamos aqui que no batismo também, né? No batismo, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, no batismo é citado o nome das três pessoas da Trindade. O batismo que for realizado só em nome de Jesus não é válido. Só em nome de Deus não é válido. O batismo bíblico, o batismo pelo qual João Batista ele batizou, né, e os apóstolos foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também temos a presença do Espírito Santo nos dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, entre colchetes Jesus, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 4 a 6. Ou seja, os dons não são nossos. Os dons não é virtude nossa. Os dons espirituais são do Espírito Santo. E ele doa a cada um segundo a sua própria vontade. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. 7. Na unidade da fé, há um só Espírito, um só Senhor,
Um só Deus e Pai de todos. Efésios 4, versículo 4 a 6. Há um só Espírito, o próprio Espírito Santo. Um só Senhor, entre colchetes Jesus. E um só Deus e Pai de todos, a terceira pessoa da Trindade, o Pai divino. Conforme Efésios 4, versículo 4 e versículo 6. No testemunho, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Amados, 1 João, capítulo 1, versículo 7, é a declaração unificada das três pessoas em uma só. Porque três são, três pessoas, os que testificam, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Um em quê? Em essência. Né? Tá claro, claro. Não tem como refutar uma doutrina bíblica dessa. Né? Evidentemente, a presença do Espírito Santo é vista por toda a extensão da Escritura, sempre agindo de comum acordo com o Pai e o Filho. De Deus se declara, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Salmo 102, verso 5. De Cristo declara, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Do Espírito Santo se declara, pelo Espírito ornou os céus. João 26, 13. Os atos da criação, em separado, ainda que completos, da parte de cada pessoa, reúne-se na afirmação do nome de Deus Elohim. E daí por diante. Então, nós vemos aqui, irmãos, nessas declarações, né, nesses versículos bíblicos, a obra da criação atribuída tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo de Deus. Seu relacionamento, a atuação do Espírito Santo pode ser vista tanto em relação ao universo físico como ao espiritual. Sua ação pode ser presenciada em ambos os testamentos. Entretanto, com maior impacto, o Espírito foi prometido para uma dispensação futura, a tal ponto que nos tempos do Messias, ele seria derramado sobre toda a carne. Com o universo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Observe que a palavra Deus está no plural. Por que no plural? Porque a palavra Elohim, né, ela, no original hebraico, está no plural. Observe que a palavra Deus está no plural e o verbo no singular. No hebraico, há três números, singular, dual e plural. Assim, a natureza de Deus é revelada nas primeiras palavras de Gênesis. Como igual modo, o Filho e o Espírito Santo, uma trindade, porém, um só Deus. O Filho aparece na segunda palavra da Bíblia. Ele é o princípio. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O Pai aparece na quarta palavra. O Espírito Santo aparece na 33ª palavra. E daí por diante, sua presença continua e suas manifestações tópicas nas obras de Deus são presenciadas em cada acontecimento. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Tem aí, os queridos alunos leiam, né, com Cristo, com a igreja, né, após a ressurreição de Cristo, a habitação do Espírito Santo,